A todos e a todas que me assistem neste momento, uma ótima tarde. Hoje, eu quero, antes de tudo, parabenizar a nossa imprensa, as rádios e também os jornais, pela maneira digna com que nossos repórteres noticiam as tragédias, homicídios, sem, vamos dizer assim, assaltos e tal, sem macular, sem atingir a pessoa do infrator, do possível infrator, suposto infrator. Então, eles dão a notícia relatando o fato, mas não como a gente ouve aí em outros estados, em outras emissoras de outros lugares, o cidadão chamaram aquele possível infrator de assassino, cruel, então partido. Então, eu dou de parabéns às nossas emissoras, todas elas, e os nossos repórteres, por não respeitar, eles respeitam, né? Dão a notícia, mas não dão partido, não, por mais grave seja o crime, não passam a acusar aquela pessoa que talvez até seja inocente. Então, está de parabéns todas as nossas emissoras aqui da nossa cidade de Itaúna. Meus senhores e senhoras, hoje eu falarei ligeiramente, primeiramente sobre isso. Toda pessoa acusada de um crime, mesmo que ela seja presa em flagrante, nós não podemos dizer que ela é culpada, porque, de acordo com a nossa Constituição Federal, com o nosso Código de Processo Penal, há o princípio da presunção de inocência. O cidadão só pode ser considerado culpado depois de transitar em julgado a sentença que o condenou. Antes, ele é apenas suspeito. Depois de iniciado o inquérito, denunciado, condenado provisoriamente, quando há sentença condenatória do juiz, na primeira instância, na instância de origem. Mas, havendo recurso, ele ainda não está condenado, porque o tribunal pode, as instâncias superiores, podem modificar a sentença de primeira instância. Então, senhores, o cidadão só é considerado culpado depois de transitar e julgar a sentença condenatória. Então, uma coisa importante, a condenação não é o final daquele drama, porque todos os agentes, todos os personagens do processo criminal são atores de um drama, quer os familiares da vítima, quer o réu e seus familiares, o acusado e seus familiares. Mas aos condenados, pena transitada em julgado, condenado definitivamente, não há uma esperança. Estão previstos no Código Penal a anistia e o indulto, individual e coletivo. A anistia é um ato privativo do poder legislativo. Está previsto lá na Constituição Federal também. A anistia se concede quando aquela condenação resultou de um delito, de uma infração penal que, de certa forma, contra a paz social, que atinge, né, um bem nacional. Vamos dar um exemplo mais simples para os senhores. A tranquilidade, a paz social é mais
vamos dizer assim, coletivo. E essa anistia, ela é coletiva. Por exemplo, agora discute-se anistia para aqueles já condenados, né, por aqueles crimes cometidos, né, naquela invasão ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto, logo no início, né, do ano de 2023. Está em discussão a anistia para esse caso. É um ato privativo do Congresso Nacional. Agora, a graça e a anistia, ela abrange as condenações efetivas, como também os processos em andamento. E ela apaga toda a consequência do crime, menos o direito de indenização à vítima, quando há vítima desse caso. Agora, a graça e o indulto. Esta está mais perto de nós, advogados aqui mais, né, do interior, e ocorre mais comumente o indulto individual. Antigamente não, até há pouco, até antes da lei de execução penal, havia a graça e o indulto. Hoje não, é indulto individual e indulto coletivo. O indulto é um ato privativo do presidente da República, ao contrário da anistia, que é do Congresso Nacional. A Câmara se reúne, né, e o Senado e aprova a lei de anistia, uma lei especial. E o juiz pode, de ofício, decretou anistia, o juiz já espera o alvará de soltura. Muito bem, anistia. Agora, dona Guia, vamos pôr anistia para os que invadiram lá o palácio, o Congresso. Aí deu anistia, então já dá o alvará para cidadão A, B, C, independente do requerimento. Agora, o indulto, não. Mas o indulto, então, ele se divide em indulto individual e coletivo. O indulto coletivo é aquele que abrange indistintamente a pessoa condenada, desde que obedecendo a certos requisitos. Por exemplo, crime hediondo, fica fora do indulto. Crimes de violência contra a pessoa, ele vai catalogando. Agora, essa semana deve ser publicado o indulto natal. Esse indulto, que é o indulto coletivo, ele é concedido pelo presidente da República em datas especiais. E, aqui por uma tradição, dá-se o indulto no Natal, né, que é a festa da confraternização universal, né? Bom, dia 1º de janeiro, dia da confraternização universal. Indulto, por uma versão, apesar de nós todos estar lá, nasce no Natal. Bom, agora tem o indulto individual, que nós chamamos de graça. Esse, eu trabalho muito dentro do indulto individual, no indulto coletivo, e também no indulto individual, que era antigamente a graça. O indulto individual, ele já é previsto em lei. Está lá na lei de execução penal, na Constituição Federal, no Código de Processo Penal. A parte interessada faz um requerimento individual. É só para ele. Então, esse indulto individual é o que nós chamamos o direito humanizado, a humanização do direito. Saindo um pouco daquela apego, né, à regra jurídica. Então, o que acontece? No indulto individual, se o cidadão está cumprindo a pena até um certo tempo, com muita dignidade, e
ele demonstra também que toda a sua vida foi uma vida digna. Eu vou dar um exemplo de um cara que eu consegui um indulto individual, tem trabalhado em vários, mas esse foi comovente. A mulher, ela vivia maltratada pelo marido, e um dia o marido chega bêbado, ela estava no fogão de lenha, aqui na Praia do Saco, e ela ali fazendo aquele almoço, aquele arroz com feijão, muito pobre, coitado. O marido, o homem chega, bêbado, e dá nela um soco. Ela então pega o tição, um pedaço de pau lá, e dá nele uma paulada. Ele cai morto. Essa mulher foi condenada. O juiz da época a condenou a 7 anos. Lesão corporal seguida de morte, que é um instituto que depois nós vamos estudar. Aí o que acontece? Ela vai para a penitenciária de mulheres. Passados uns 8 meses, mais ou menos, eu então fui até onde ela morava, em um barracão mísero, ali nas imediações do pai Padre Eustáquio. E o que eu achei lá? A mãe na penitenciária, presa, 3 crianças e uma velha. As crianças, 3 pretinhos, descalços, um deles até sem calcinha, nu. E os outros 2? Então, falei, gente, é hora de requerer a graça individual, que é o indulto individual hoje. Peguei a máquina, tiramos o retrato daquelas crianças, daquela velha, daquela senhora que tomava conta deles, mãe da Sebastiana também, que era minha cliente. E ali fizemos uma petição, eu e o meu colega, se não me engano era o doutor Noé, meu amigo digital, e essa petição é direta ao juiz, o juiz encaminha ao Conselho Penitenciário Federal, o Conselho Penitenciário Federal dá um parecer e vai para o presidente da República. E o presidente, então, sancionou a lei e nós, então, colocamos em liberdade o nosso esforço, essa senhora Sebastiana Candeia. E assim aconteceu também com o senhor, esse já foi até em outro estado, foi lá em Linhares, no Espírito Santo. Ele mandou matar a mulher, pegou uma pena alta, depois de muitos anos de cumprimento, ela sofre um acidente vascular cerebral. Estava paraplégico penitenciário. Da mesma forma, nós queremos a graça individual, e ele então foi libertado. Então, aqueles que são presos, as famílias dos condenados, mãe, não chore pelo seu filho. Pai, não chore pelo seu filho porque ele está condenado definitivamente. Não, há uma luz. O benefício do indulto individual. E essa graça que nós podemos requerer, dadas as condições, as circunstâncias sopesadas pelo juiz. Uma das minhas especialidades, o criminal, eu tenho requerido bastante esse indulto individual. O indulto coletivo, que já é uma praxe menos desgastante, a gente faz as petições, o juiz aqui mesmo já decide e tal. A graça, nós encaminhamos ao presidente da República em Brasília. E outra coisa também, o direito, muita gente fala, o juiz tem que se ater ao texto da lei, o juiz é frio, não.
o juiz também, há casos em que o tecnicismo jurídico o permite a decidir humanamente. Nós temos a prisão domiciliar. Se olhar aqui na lei, são apenas alguns casos específicos. Mas hoje, na prática, admite-se uma decisão mais social, mais humana do que tecnicismo jurídico. A falta de vagas para o regime semiaberto. Se quem está no regime semiaberto vai para a penitenciária, está junto com quem está no regime fechado. Nem nessa, o outro pode trabalhar, ele não. Então, os juízes, agora recentemente eu consegui vários, o juiz, então, da execução penal, abre uma exceção e permite que o cidadão cumpra a pena em prisão domiciliar. Fora, embora a sua situação não seja a mesma daqueles casos que a lei especifica. Outra coisa também, o cidadão está doente, para saúde precária, um câncer abdominal, o estômago. Esse homem, embora condenado no regime fechado, embora condenado a uma pena alta, regime integralmente fechado. Olha, senhores, sabemos que é precária a estrutura